Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Olá pessoal, que bom ter aqui você com a gente em mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou o Ulisses Serra e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Solidariedade, compaixão, é um assunto vital. A gente vai falar de transplantes de órgãos e tecidos. Isso acontece diariamente no país inteiro e aqui no nosso estado só cresce, só melhora e profissionaliza. E sobre isso que a gente vai falar com os nossos experts de hoje. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que sempre fazem a diferença. Agradeço a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, o Pátio, o shopping do centro e Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Muito obrigado. Transplante de órgão. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, é uma coisa que acontece sempre, mas eu quero perguntar para a Rê, a nossa inteligência artificial, como que realmente isso funciona. Rê, explica para a gente, transplante de órgão, como funciona esse processo? Claro, Ulisses. O transplante de órgãos é um procedimento médico que consiste em substituir um órgão doente por um saudável, vindo de um doador, que pode ser uma pessoa viva ou alguém que teve morte encefálica confirmada. É um gesto de solidariedade enorme, capaz de salvar várias vidas. Então, solidariedade é a palavra. É um gesto de amor e pode salvar muita vida. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Por que as filas estão tão grandes? Por que as pessoas têm tanto medo de doar os órgãos dos familiares? São perguntas importantes que a gente vai descobrir agora. E no programa de hoje o assunto é vital. Vamos falar de transplante de órgãos. Eu falo hoje com Clary Mioso. Tudo bom, Clary? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, para vir aqui falar um pouquinho sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes. Obrigado você por aceitar nosso convite. É um assunto realmente vital, de extrema importância e eu acredito que a gente tem que conseguir divulgar mais e a gente está aqui para ajudar a levar essa informação para o nosso público. Para a gente começar e para o nosso público entender um pouquinho melhor, conta para a gente da sua trajetória até aqui. Explica um pouquinho. Então, eu sou funcionária pública, concursada desde 1986, eu formei em 85, 86 já entrei na Secretaria de Saúde e em 2003 eu fui para a Central de Transplante como coordenadora e estou lá até hoje. Então, assim, foi já quase 23, 24 anos, foi grandes desafios que nós enfrentamos ali na Central, A gente não tinha sede própria, hoje a gente tem, mas assim, a gente teve grandes avanços também, mas ainda temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para melhorar, para a gente aumentar o número de doadores e, consequentemente, o número de transplantes no nosso estado. Perfeito. Trabalho legal e longe, já faz, desde 2003 você falou que é a coordenadora aqui do estado. E como que funciona o transplante de órgão aqui no nosso estado? Então, a Central Estadual de Transplante, ela é uma instituição da Secretaria de Estado de Saúde e nós somos ligados ao Ministério da Saúde também, ao Sistema Nacional de Transplantes. Então, todas as leis, as portarias e os decretos, eles são ministeriais. Então, todas as centrais do país, cada estado tem uma central. E a central ela é responsável por regulamentar, coordenar e fiscalizar tudo o que acontece dentro do âmbito estadual em doação e transplante. Então, o transplante ele só vai acontecer se a gente tiver um doador. Certo. E aonde está o nosso doador? O nosso doador de órgãos está dentro dos hospitais. Então, nesses hospitais que têm UTI e têm capacidade para fazer o diagnóstico de morte cefálica, são esses hospitais que vamos dizer assim, se tiver uma morte cefálica lá e, posteriormente, a família fizer a doação, é lá que nós vamos ter os nossos doadores de órgãos e tecidos para transplante. Você falou morte cefálica. Para quem está nos assistindo, aqui a gente gosta de deixar tudo muito bem explicado. Certo. Para um transplante de órgão ocorrer, é obrigatório que tenha sido diagnosticada a morte cefálica. Explica para a gente, o que é morte cefálica? Então, para doador de órgãos, a pessoa tem que estar em morte cefálica. Para doador de córneas, no caso que é um tecido, ele tem que estar em parada cardiorrespiratória. Então, uma morte violenta, um acidente, pode se tornar doador de córnea, não de órgãos. De órgãos, o paciente tem que estar em morte encefálica. O que é morte encefálica? A morte encefálica é diferente do coma. O coma é uma situação
reversível. A morte encefálica é irreversível. A morte encefálica é quando o cérebro está morto. Então, se o cérebro está morto, a pessoa está morta e é irreversível. Como que a gente sabe se esse paciente está em morte encefálica? Pelo Conselho Federal de Medicina, nós temos que fazer 2 testes clínicos, um teste de apneia e ainda um teste gráfico. Ou seja, são 4 exames, 2 exames clínicos, que um deles inclui o teste de apneia e o exame gráfico para fechar o diagnóstico. E esses exames, eles são feitos por 2 médicos diferentes, médicos treinados e capacitados dentro dos protocolos do Conselho Federal de Medicina. Então, é um exame, ele é seguro, e não tem dúvida alguma que a pessoa realmente está morta. Fica difícil para a família, muitas vezes, aceitar, porque o paciente está ali numa UTI, né? Então o coração está batendo, né? A pessoa está assim, quente, o sangue circulando, mas a pessoa está morta, por conta dos exames que foram feitos, diagnosticada, é um diagnóstico. A morte encefálica é um diagnóstico. Isso é muito importante a gente ressaltar para quem está nos assistindo, porque sempre tem essa dúvida, né? A pessoa está num momento de muito estresse, de um luto gigantesco, a gente sabe como isso funciona, e ela está olhando ali na mesa e a pessoa, como você falou, está quente, o coração está batendo. Exatamente. Então está viva, mas Sim. é isso que a gente precisa entender, que não é bem assim que funciona. Os médicos tomam muito cuidado para declarar essa morte cerebral, que realmente fazem vários testes, como ela falou, são médicos diferentes que fazem esses testes, para comprovar que sim, essa pessoa já foi e ela vai poder salvar muita vida fazendo essa doação, não é assim? Exatamente. E quando o paciente, vamos dizer assim, vai ser aberto um protocolo de morte encefálica daquele paciente que está ali numa UTI, a família ela é convocada e o médico explica para a família, olha, nós vamos abrir um protocolo de morte encefálica e explica o que significa isso. A família ela tem que estar ciente que vai ser aberto o protocolo. Nada vai ser feito sem autorização da família, sem explicar direitinho. Não, inclusive famílias que quiserem um médico da confiança deles acompanhar os testes, é possível que isso seja feito e é dentro dos padrões todos do Conselho Federal de Medicina. Então é um diagnóstico seguro. É um diagnóstico, né, que foi feito grandes estudos, no mundo inteiro é usado esse protocolo, só que em alguns países não faz os 3 testes. Alguns fazem só os clínicos e outros só fazem o gráfico. No Brasil, nós fizemos... a lei brasileira, ela tem que ter os 2 clínicos, o teste de apneia e ainda o teste gráfico. E todos eles têm que dar positivo para a morte cefálica. Se um teste não puder ser feito por algum motivo ou tiver dúvida, não pode dar o diagnóstico de morte cefálica. E isso é assinado pelos médicos que estão ali, né, presentes, e também se você tiver, vamos dizer, um médico de confiança da família ou alguém ali no hospital que a família queira chamar para acompanhar o teste também pode ser, porque o teste está previsto, é transparente. Talvez passe um conforto para essa família. E eu acredito que isso fica assim transparente e dá segurança para a família. Não, realmente essa pessoa está em morte cefálica, ou seja, a pessoa está morta. Não, entendi, e faz todo sentido, ainda mais porque a gente tem uma demanda muito grande, mas ao mesmo tempo, indo na vertente contrária, a gente tem quase 60% aqui no nosso estado de famílias que optam por não doar. Eu imagino que a pessoa fica num momento muito perturbado, a família está muito triste. Qual que seria o caminho para tomar a decisão certa? Já deixar isso em vida? Tem como eu protocolar isso de alguma maneira? Qual que seria o melhor caminho? Então, no Brasil, a lei é do consentimento familiar. Existia a lei que era presumida, aquela que você colocava na identidade, que você era um doador, ou que você deixava um documento e aquilo valia. Sim. Só que essa lei, ao invés de aumentar a doação, diminuiu, porque todo mundo ficou com medo de colocar na identidade que era doador, passaram a colocar não doador. E aí, de vez da doação aumentar, ela diminuiu. Então, hoje, a lei é do consentimento familiar. Quem que pode doar? Quem pode assinar o termo de doação? Familiar até 2º grau, cônjuge, companheiro ou companheira. Essas são as pessoas que autorizam a doação mediante 2 testemunhas. 2 testemunhas que estão ali no ato que você vai fazer a entrevista familiar e dar o direito da família
a autorizar a doação. Então é um protocolo muito sério, tem muitas etapas. Muito sério, ele é transparente, isso tudo é feito, não tem nada, o documento não pode ser visto, tudo pode ser visto, a família pode acompanhar, esses documentos eles ficam guardados, a família tem direito a olhar, isso não tem nada aquela coisa, não vou, não, é tudo muito transparente. E aí o que acontece? Hoje nós temos aqui no nosso estado uma negativa que ela gira em torno de 60%. O que significa 60%? De 10 famílias que são entrevistadas, somente 4 dizem sim e 6 dizem não. É bastante. É muita gente, é muita gente. Mas por que elas dizem não? A maioria delas dizem não, por quê? Nunca falou sobre isso, não sei a vontade do meu filho, do meu marido, seja lá quem for da família, desconheço, prefiro dizer não. Exatamente, prefiro dizer não. Muitos alegam também demora na entrega do corpo. Realmente, você tendo uma doação, ela não aconteceu agora, logo o corpo será entregue. Não, existe todo um protocolo, um processo que tem que ser obedecido e seguido. Tem mais ou menos um tempo até liberar o corpo? Olha, assim, depende da situação e depende da quantidade de órgãos que serão captados. Quantos mais órgãos captados, mais tempo leva. E também mais vidas a gente salva. Exatamente, falou tudo. E aí também a gente tem aquela questão das famílias reclamar como foram atendidos no hospital, o acolhimento que tem que existir daquela família quando chega no hospital. Você chega no hospital com uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo. Aí você não tem informação daquela pessoa, você está desesperado, ninguém vai lá te dar um apoio, mas depois, quando é hora de pedir o órgão, às vezes a pessoa vai lá e acolhe essa família. Aí você vai receber um não mesmo. Entendi. Então, o acolhimento familiar, ele é extremamente importante para qualquer coisa, né? Com certeza. Não só quando é doador, mas quando você vai no hospital, ninguém... momento muito sensível. Muito sensível, muita dor, né? É muita dor. Eu acho que é o pior momento que qualquer pessoa passa na vida é quando você recebe a notícia de uma pessoa que você ama que morreu, né? Então isso é um momento muito doído, né? E a gente precisa se colocar no lugar da família, acolher essa família adequadamente quando ela chega. E quando eu falo acolhimento adequado, é acolhimento desde o porteiro do hospital até os médicos da UTI. A experiência completa. Não, é tudo. Ali você precisa ser acolhido adequadamente. E não só quando é doador. Qualquer tipo qualquer coisa que você vai fazer no hospital, o acolhimento, a forma como a família é recebida, porque ninguém vai no hospital porque quer ir no hospital, né? Você está ali porque você precisa. Então, esse acolhimento, ele é muito importante, por isso que hoje nós trabalhamos muito com acolhimento familiar e entrevista familiar. Primeiro você acolhe, depois você faz a entrevista. Porque se você fizer a entrevista antes de acolher, ou não é certo. Com certeza. Com certeza. Então, assim, a negativa, ela existe. Eu acho que isso, nós que somos gestores, nós precisamos assumir também isso para nós, né? Falar, não, o que está acontecendo? Por que nós temos tanto não? É aceitável ou não? É. Até quanto por cento? 30%. 30%? 30%. Essa é uma média mundial? É uma média nacional. Nacional. Porque se você for... Então o nosso estado está acima da média? Sim, tem estados que está mais e tem estados que estão menos, mas nós temos uma média alta. Entendi. Se você pensar que de 10 eu tive só 4 doadores, mas se eu reduzir a minha negativa familiar para 30%, de vez de ter 4 doadores, eu vou ter 7. Bem melhor já. 7 doadores. Se cada doador doar, em média, 3 órgãos, que a maioria doa os rins e o fígado, eu vou ter quanto? 3 vezes 7, 21. 21 órgãos. Enquanto, em contrapartida, eu tenho 12. Então, Faz isso toda a gente... diferença. Muita diferença. Muita. As nossas filas estão super inchadas, o país inteiro. Eu ia te perguntar disso agora. Qual a situação da fila do estado e do país? Porque são correlacionadas, né? Na verdade, assim... Como funciona essa fila de transplante? Explica pra gente. A fila de transplante, na verdade, não é fila. Na verdade, é lista. Lista, perdão, correto. Fila, ela seria uma fila que você está 1, 2, 3... Não, é uma lista. Você tem vários pacientes aguardando por um órgão. Por que é lista? Porque não obedece... A ordem de chegada. Não obedece à ordem de chegada. É a prioridade. É compatibilidade sanguínea, tem essa né? também. O com O, B com B, né? Para alguns órgãos existe o tamanho da caixa torácica, o tamanho do órgão, a idade. Então, assim,
Quando você fala em fila, a impressão é que está um atrás do outro e o primeiro vai pegar. E não é verdade. Você vai receber o órgão se você for compatível com aquele doador. Isso em todos os aspectos. Tamanho. Isso é importante a gente falar porque tem algumas notícias que a gente ouve de porque algum artista precisou de um órgão, passou antes, na frente, tem gente esperando muito tempo, mas são várias variáveis. É importante o pessoal de casa entender que não tem uma preferência. É muito realmente se aquele órgão é compatível para você, não é isso? Exatamente, né? E existe também, lógico, as urgências, né? Significa o quê? Por exemplo, uma hepatite fulminante, por exemplo. Você tem que achar um fígado para a pessoa em 24 horas. Agora. O certo que você falou, agora. Se você esperar para amanhã, essa pessoa não vai resistir, ela não vai sobreviver até lá. Então, existe. Tudo isso é contemplado no regulamento técnico. As urgências, as prioridades, a idade, né? Você não pode pegar um rim de um bebê e colocar numa pessoa de 80 anos. Né? Então, às vezes você coloca 2 rins num adulto, né? 2 rins de uma criança num adulto, que a gente fala um transplante em bloco, né? Para ele ser maior para poder filtrar. Mas o certo é o quê? Uma criança vai doar para uma criança pequena vai receber um coração de uma criança do tamanho dela e tal. Então, existe tudo isso, sabe? Não é... E isso tudo é contemplado em portaria, né? Por exemplo, você sofre um acidente, cai, machuca, fura um olho, por exemplo. Você vai entrar na fila de córnea como uma urgência. Você vai para primeiro lugar. E o primeiro lugar não é só no estado, é no país. Quando tiver uma córnea, você está na priorização, você vai receber. Então, o órgão pode vir de outro estado, vir para cá e vice-versa. E vice-versa. Posso ajudar alguém em outro estado. Exatamente. Nós, por exemplo, fomos várias vezes para Rondônia buscar fígado, Goiás, Mato Grosso. Então, assim, tem um órgão que é compatível, aí se o estado não for utilizar, aí ele vai disponibilizar para a Central Nacional, quem distribui o órgão é a Central Nacional de Transplante em Brasília. E ela vai distribuir por região. Então, nós mandamos órgãos e recebemos órgãos também. Isso tudo é feito pelo regulamento técnico, pela portaria do Ministério da Saúde. Tudo regulamentado, tudo muito transparente e está aí no Diário Oficial da União para quem quiser olhar, não tem nada. O sistema ele é muito transparente e muito confiável. Não, dá para ver que é bem organizado. Muito organizado. A senhora mencionou transplante, não daria certo um coração de um adulto para uma criança, um fígado de um bebê para um idoso. Aí vem uma pergunta, quem pode doar? Tem idade? Eu sei assim, né? Tem uma idade certa ou do bebê ao idoso? Todo mundo precisa de um órgão, né? Qualquer situação. A doação de córnea, por exemplo, nós captamos no nosso estado de 2 a 80 anos. Então, qualquer óbito que ocorrer de 2 a 80 anos pode se tornar um doador de córnea se não tiver nenhuma contraindicação absoluta. Órgãos já é um pouquinho mais complicado, porque tem, por exemplo, alguns órgãos que nem o coração, máximo que as equipes pegam, máximo, 50 anos. O rim já pegamos rim de 75. Tem estado que retira rim de 80 anos. Para quem vai esse rim de 80 anos? Para uma pessoa que está na fila, um idoso. De 70, 80, 90. Hoje faz transplante pessoas de 90, 95 anos. Né? Então, não existe assim, para o órgão, ele é mais assim, a questão, por exemplo, você vai pegar um coração, igual eu te falei, um coração de criança só cabe numa criança. Com certeza. Né? Você não pode pegar um coração de tamanho, né? A caixa torácica. Como você vai colocar um coração grande num corpo... Já formado no corpo que ainda está crescendo. Então, essas coisas, quem vai dizer se aceita o órgão ou não é a equipe transplantadora. O nosso papel como central de transplante é coordenar toda essa captação, aceitar a doação, homologar essa doação e ofertar para o médico. E o médico vai dizer, olha, meu paciente hoje ele está com Covid, meu paciente está internado, não tem condições de fazer um transplante, ou o paciente está viajando, ou o médico está viajando. Então, assim, são N fatores que às vezes também impede a pessoa de fazer transplante. Um grande quebra-cabeça. Não, por exemplo, córnea. Às vezes o cara está ali na fila faz 1 ano, por exemplo. Chega o dia dele transplantar, ele vai fazer vestibular amanhã, ele não aceita. Então, assim, e isso tudo é registrado. Então, se eu ofertei uma córnea e o médico falou, meu paciente foi viajar, aí a gente coloca lá, o paciente está viajando. Tudo registrado, tudo transparente, não é assim, não vai ofertar, não quero. Qual o motivo que o senhor não quer?
qual o motivo pelo qual o senhor não quer fazer o transplante? Nós precisamos ter um motivo para a gente passar para o próximo da fila. Então, o sistema, assim, ele é extremamente, como é que eu te falo assim, é uma engrenagem. Não tem, eu trabalho na Central desde 2003. Para você ficar num serviço desse é porque você confia no serviço. Com certeza. Né? E nós temos também toda essa parte do Ministério Público, né, que fica também, vamos dizer assim, nos auxiliando, também monitorando. O sistema, esse sistema que nós trabalhamos, né, o país inteiro trabalha igual, ele é um sistema que é monitorado. Transparente. Transparente. Se hoje uma pessoa está na fila e fala, eu quero olhar minha posição na fila, você pode olhar. Você tem um número. Isso passa conforto para as pessoas que estão esperando. Exatamente, né? Credibilidade para o sistema. Exatamente. Isso que eu ia falar, uma credibilidade que não é nada escondido, né? E nós temos o maior sistema público de transplante do mundo. Do mundo? Do mundo é o nosso. É o nosso que transplantamos mais de 90% pelo SUS. E o SUS, ele... Que orgulho. Orgulho. Muito orgulho do SUS. Muito. O antes, que a preparação do paciente é feito pelo SUS, o transplante é feito pelo SUS e o pós também é feito pelo SUS. Que maravilha. Porque a pessoa que faz transplante de órgãos, o resto da vida ela vai tomar medicamento. E é tudo custeado pelo SUS. E assim, a doação é toda pelo SUS. Então o sistema é o maior sistema público de transplante do mundo, é o nosso. Parabéns, um orgulho para nós. Que trabalho fantástico. É importante o pessoal de casa entender como tudo isso funciona, para tirar talvez um medo, algum preconceito sobre o processo. É um processo realmente não só importante que salvam vidas, mas é um processo que nos traz orgulho. A gente é referência mundial nesse processo de transplantes. Agora vamos falar um pouquinho mais do transplante para essa família. A gente está querendo convencer mais pessoas a ajudar, né? Eu imagino que uma das coisas, que agora a senhora falou, é o tempo de demora do corpo. Ah, não, vão abrir o corpo do meu marido, da minha esposa. Como que vai estar lá no caixão? Como que vai ser isso? Eu imagino que o corpo fica todo preparado para ser quando entregue para a família de novo, para poder ter um velório, para poder... Como que funciona isso? Não, é obrigado por lei entregar o corpo recomposto. Recomposto, essa palavra. Então, assim, você faz uma cirurgia, porque logicamente você vai fazer a retirada dos órgãos. Mas ele é recomposto e entregue para a família como se fosse uma cirurgia. Né? Então, se tirou o coração, logicamente vai ter aqui uma marca cirúrgica, né? Fígado, rim, mas ele é recomposto, é obrigado a entregar para a família para que ela faça o velório sem nenhum prejuízo com relação a isso. Doador de córnea é recomposto o globo ocular, com uma prótese, é feito... Olha que legal, bom saber disso. Então, assim, se você for hoje num velório com uma pessoa doou uma córnea, você não vai saber. Não vai nem notar. Não, e nem pode. E nem pode. Por quê? Porque a doação você é obrigado por lei a entregar o corpo recomposto. E assim, a família ela não pode sofrer ali naquele momento, nenhum constrangimento. Sim, tem sigilo também. Tem sigilo. Se ela não quiser comentar... O sigilo é obrigatório. Obrigatório. É importante o saber disso doador também. não conhece o receptor e o receptor não conhece o doador. Ah. Acontece? Acontece. Muitos se conhecem, mas não através da central de transplante. Nós não podemos passar o contato da família que doou para a família que recebeu. E vice-versa também. E como que acontece? Em alguns casos? Alguns casos acontece, por exemplo, eu tive uma doação hoje, por exemplo, de coração. Coração é difícil ter uma doação, né? Não é tão simples assim. E aí a pessoa está na fila e recebeu esse coração. Quem é o doador? Acaba que a pessoa, às vezes por si só, ela investiga e acaba... Ah, entendi. Entendeu? Porque por rede social hoje é muito comum, né? Às vezes a família, até a própria família fala, olha, né, fizemos a doação. Não teria nada de errado existir esse contato se não houvesse, às vezes, algum problema na questão assim. Eu chegar e falar, olha, você está com um rim do irmão meu, a gente poderia, né, negociar, alguma coisa assim, para não haver exatamente esse constrangimento familiar. Perfeito. Então, a gente procura sempre o anonimato. E isso também é um decreto que proíbe que as centrais
passem os contatos, mas muitos se conhecem, tanto se conhece que às vezes você vê no Fantástico, em programas, então, né? é um caso, né? Da família que quer conhecer quem fez a doação e agradecer pessoalmente. Exatamente, né? E é bonito isso. Eu acho também. Não é segredo isso, né? Tem famílias que, agora mesmo a campanha do Ministério da Saúde, ela é uma mãe, a campanha é uma mãe que fala o nome do filho e ela fala, o menino dela que morreu chama Gabriel. Então, aquilo, ela quis falar sobre isso. Né? Aliás, é uma campanha magnífica, linda. Ela falando... E é algo de orgulho, né? Você poder doar e ajudar uma outra família ou várias famílias com essas doações. E o que ela diz ali, né? Ela fala ela fala assim, foi o que me confortou. Meu filho não veio em vão. Então, olha, isso se você arrepiou, imagine eu. Eu já vi isso várias vezes. Cada vez que eu vejo, eu sinto alguma coisa diferente. Então, é linda a campanha, assim, né? A campanha do Ministério da Saúde esse ano está muito bonita. É o Brasil inteiro, quando você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Muito bonito. Simples. E é isso aí. Mais forte. Mais forte, né? Com muito. Certeza. Assim, muitas famílias dizem que o que conforta e o que faz com que o luto se torne mais leve. É saber que a gente pode ajudar outras famílias. Principalmente quando é filho. Porque as famílias... Mãe e pai nunca quer enterrar filho, né? Diz que é a maior dor que tem, né? Então, assim, você saber que aquela pessoa ajudou alguém que estava na fila que ia morrer, né? Então, isso conforta a família, conforta o pai, a mãe, os familiares, de uma forma geral. É muito lindo o processo. Assim. Muito lindo. Bom, eu sou suspeita, né? Porque... Não, mas eu te entendo, Claire, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou coração, falou córnea, fígado. Quais são os órgãos que a gente busca, que podem ser transplantados? E quais são, talvez numa ordem aí, os mais demandados? Todos os órgãos e todos os tecidos podem transplantar. Então, nós podemos... Quais que são os tecidos? Córnea é um tecido. Pele. Pele também. Pele, né? Grandes queimados, acidentes, né? Tudo usa pele. Que acidentes onde a pessoa, né, tem grandes, assim, vamos dizer, áreas que foram lesadas no acidente, né? Válvulas cardíacas e ossos. Isso são tecidos que podem ser doados e serão usados para transplante. Quais os órgãos? Órgãos: rim, fígado, pulmão, coração, pâncreas e intestino. Isso são órgãos que podem ser doados. Qual que é a fila maior que nós temos? Rim. Rim é a maior que tem. Por que nós temos a fila de rim? Porque o rim, a pessoa tem o problema renal e ela tem uma terapia substitutiva que seria a diálise. Então, o que acontece? A pessoa ela tem aquela doença e a máquina vai fazer o serviço que o rim tem que fazer. Então, a pessoa não morre, ela aguarda um rim. Então, as filas maiores são para rim, né? As menores são coração e pulmão. Que a pessoa acaba morrendo se ela não conseguir. Pulmão, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir doação de pulmão. Porque o pulmão, ele tem que ser uma doação, a pessoa não pode ter tido uma pneumonia, ela não pode ter nada, o pulmão tem que estar limpo. Fumado, e assim, ela tem que entrar no hospital, evoluir para morte cefálica e logo a gente conseguir a doação. Porque se ela ficar numa UTI, ela pode pegar uma pneumonia, o pulmão já não é mais o mesmo. Então, assim, as maiores filas são rim, para tecido a maior é a córnea, né? E até agora, com esse novo regulamento técnico que foi lançado agora, dia 25 de setembro, que foi lançado que o ministro Padilha falou sobre ele, inclusive, é plano de governo zerar fila de córnea. Inadmissível você ter essa quantidade de pessoas esperando para enxergar, sendo que nós temos muitos óbitos, né? Então, a gente precisa trabalhar muito também a doação da córnea, que é uma doação diferente da de órgãos. A pessoa sofreu um acidente, morreu no local, ou, vamos dizer, uma morte violenta, um tiro, alguma coisa assim. Essa pessoa pode ser um doador de córnea. Então a córnea ela dura mais tempo. Não, a córnea é depois da parada cardíaca. Enquanto que o órgão você tem que estar com o coração batendo em ambiente hospitalar. Então realmente é uma coisa que dá para ajudar com muito mais facilidade. Cada doador doa duas córneas. 2 córneas. Se tira 2 da fila. Nós temos aqui no nosso estado 400 pessoas na fila. 400 pessoas? E eu já tive a fila zerada. Já teve? Já tive. Quando que foi isso? Isso faz uns 5 anos. E aumentou bastante. Muito, muito. Porque a doação da córnea diminuiu muito. Por que em específico a córnea diminuiu? A doação? Então,
Com a pandemia, a gente não podia pegar doação de córnea, de PCR. A gente só podia pegar doação de morte encefálica porque você tinha que ter um estudo e ninguém sabia nada sobre o Covid, né? Não sabia como que era transmitido. Então, ficou quase 2 anos ali aquela coisa de pegar muita pouca doação e tal. Então, as filas ficaram inchadas, aumentaram. E agora, para você pandemia, compensar? Então foi um problema. A pandemia foi um problema para tudo, né? Para tudo, para doação de órgãos e tecidos foi um caos. Eu acho que agora, para compensar, é justamente o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. A gente conversando com a população, sim, explicando bem detalhadamente que você só está fazendo bem, você só está ajudando e nada vai mudar para aquela pessoa que já passou. A gente vai ter todos os cuidados, é um protocolo muito, muito detalhado, sim, né? E eu acho que o que você me falou que me pegou muito é essa sensação de alívio nesse luto tão doído, de você estar ajudando, não uma, mas várias famílias. Você pode ajudar várias famílias. Só com a córnea já são 2. São 2. Né? Um doador, ele salva até 8 vidas assim. Até 8 vidas? Até 8 vidas. Pode doar coração, 2 rins, fígado, pulmão, pâncreas, né, córneas, pele. Um doador, ele assim, se ele for uma pessoa que a família doa tudo, né? Porque nem todos pode ser doado tudo, né? Que um paciente geralmente acima de 60 mais rim e fígado, que também são as maiores filas, né? No caso, né? Então, assim, quando a família, eu repito, as famílias, elas são solidárias. O povo brasileiro é solidário. O que nós precisamos é acolher melhor as famílias. Isso é uma falha do sistema. Isso precisa ser mudado. E isso nós temos que fazer. Entendi. Nós que temos que acolher essa família adequadamente e proporcionar, depois de acolher, proporcionar à família o direito. Isso é um direito da família fazer a doação. Sim. Né? Mas para isso ela precisa ser acolhida. Não, faz sentido. Para a pessoa não pensar que só agora que morreu você vem falar comigo. Exatamente. E vem pedir alguma coisa. Né? Exatamente. É um processo difícil, mas pelo que você me falou, tão organizado que é o processo de doação da central de transplante, eu acredito sim que vocês vão chegar nesse processo de conseguir melhorar. Eu sei que nossos hospitais são sobrecarregados, é complicado, é um país continental, o Brasil, mas é um trabalho muito louvável, muito bonito que vocês fazem e realmente tem histórias maravilhosas de muitas pessoas que conseguiram viver uma nova vida, uma longa vida com esses órgãos doados, né? Não, o transplante ele devolve a vida para a pessoa. Você precisa de ver as pessoas que fazem transplante, elas vão na central agradecer. Essa semana mesmo até foi um senhor que fez o transplante de córnea há 14 anos. Ele foi lá, um senhor já. Ele falou, olha, eu vim aqui agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para falar sobre isso, porque eu não enxergava nada. Quer dizer, ele tinha um olho bom, mas o outro ruim. Só... Então, ele falou assim, e muitos da minha família falaram, olha, eu não gostaria que o senhor fizesse, tal. Ele disse, não, eu vou fazer. E ele está perfeito. Então, assim, o transplante, ele realmente, assim, é quase que para mim um milagre, sabe, da medicina, assim. E é muito bonita essa área, porque você retira um órgão de uma pessoa que está morta. Sim. E você vai transplantar numa pessoa que vai morrer se ela não fizer o transplante. Né? Muitas vezes a pessoa está ali com um problema cardíaco, não sai do hospital há meses, né? Fica lá só E não só a pessoa sofrendo, mas a família também. Família, né? Porque assim, quando você tem alguém da sua família doente, todo mundo sofre, Com né? certeza. Às vezes um pai que tem filho pequeno, né? Uma mãe doente também, uma criança, um bebê, né? Muitos bebês nascem com problema cardíaco, né? Então, assim, é um trabalho assim que você não pode parar nunca, né? E você tem que sempre falar. Por isso que é muito importante a gente ter essas oportunidades que vocês estão nos dando hoje, sabe? A casa está sempre aberta. Eu sei que você já veio dar entrevista em outros programas aqui da Rede MS. Sim. A gente fica muito feliz de poder conversar com você. Enquanto vocês fazem esse trabalho de melhorar esse primeiro atendimento de acolhimento à família, que eu sei que é um trabalho do Ministério, da Central de Atendimento, dos hospitais, eu acho que a gente podia, como comunidade, como sociedade, fazer o nosso trabalho. Qual que é esse trabalho? Em vida, a gente declarar como a gente quer ser tratado. Eu, aqui na sua frente, já declaro, minha família já sabe, eu sou doador de órgão. Isso é muito importante. Então pense nisso, converse com sua família, é algo de extrema importância, é algo vital. Clair, eu achei muito, muito enriquecedora a nossa conversa. Antes de ir embora, a gente sempre gosta de dar um minutinho para tirar
uma ou duas dúvidas que são comuns. Fala pra gente, povo de casa, o que são mistérios ou mitos sobre o transplante que a gente tem que desmascarar? Olha, a maioria, assim, das pessoas, elas ficam com aquela dúvida. A primeira foi essa que você falou: o corpo vai ficar deformado? Não. Não vai. O corpo não vai ficar deformado, o corpo vai ficar como se tivesse feito uma cirurgia, realmente vai ter uma cicatriz, aquela coisa, né? Mas quando a gente faz o funeral, a pessoa está de roupa. Exatamente, então... né? Então, assim, nós somos obrigados a entregar o corpo recomposto, né? Alguns perguntam a questão, para quem vai esse órgão, né? Existe uma lista, né? Como eu disse, existe uma lista. Então, assim, são dúvidas que às vezes a família tem, né? Ou a maior dúvida, como eu falei no começo, eu desconheço a vontade da pessoa que morreu. Eu não sei se ela era ou não doadora. Então, as campanhas e o que a gente deixa assim de mensagem, né? Converse com a sua família. Com certeza. Mas com quem da família você vai conversar? Com quem pode doar? Quem quer? Parente até 2º grau. Então, se for um filho, converse com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó, né? Se for casado com o companheiro, né? Com a companheira, com o cônjuge. Porque isso naquele momento ali que você recebe a notícia de óbito de um ente querido, é difícil de você decidir. De processar tudo aquilo. Além de tudo que você tem que pensar, de toda aquela dor, aquele sofrimento, ainda às vezes decidir um ato tão importante. Então, talvez nessa conversa você já está tirando esse peso da sua família. Exato. Já está ajudando a sua família a passar por esse luto antes. Exatamente, né? E a decisão ali naquele momento, ela não é tão simples assim, né? E muitas vezes a gente tem também aquele confronto familiar. O pai quer doar, a mãe não quer. Né? Mas por quê? Às vezes o pai sabia, a mãe não sabia, ou vice-versa, né? Então, sente e converse com a sua família. Claro, né? melhor é um assunto que ninguém gosta de falar de morte, né? Mas é a única coisa certa, né? É a única coisa certa, depois que nascemos, que vamos morrer, né? Com certeza. E isso tem um peso muito grande naquele momento da decisão familiar. Perfeito. E se a família sabe, ela vai ficar muito tranquila e fazendo a última vontade da pessoa que quer ser doador de órgãos e tecidos. Então, converse com a sua família. Perfeito. Deixe claro, né, que você é um doador. Se você não é, entre em contato com a gente. Qual a sua dúvida? O que você quer saber para mudar a sua opinião sobre doação, né? E como que a gente pode entrar em contato com vocês? Quais são os canais de comunicação? Nós temos os telefones, né, e e-mail. Nós funcionamos 24 horas ininterrupto na Avenida Afonso Pena 3547, naquele quarteirão que é do governo, onde tem a regulação, o SAMU, ali nós trabalhamos ali. E eu posso ir lá fazer uma visita e tirar minhas dúvidas? Pode, a hora que você tiver vontade, porque a central ela não fecha, nunca. Perfeito. Nunca. 365 dias. Nós temos um e-mail que é 7@saude.ms.gov.br e os nossos telefones é 67 33218877 e 3312-1400. Perfeito, Clair. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho fantástico que você faz por todo o nosso estado e por pessoas fora do nosso estado também, desde 2003. Você está de parabéns, é um trabalho muito bonito, não deve ser fácil. Eu te agradeço. Quando a gente tiver mais assuntos relacionados ao transplante, eu quero te deixar esse convite aberto para a gente voltar a conversar. Isso. E para você que está aí de casa, ouve a nossa conversa com carinho, tira as dúvidas que você tem. Vamos tirar esse peso da sua família num momento que pode ser muito difícil. A gente pode já deixar isso programado. Se você acha que isso não é para você, por que não? Vamos conversar, vamos se informar mais, porque salvar uma vida é um dom, é um presente que você pode dar. Então pensa nisso. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu fiquei emocionado com o episódio de hoje. É um assunto forte, mas é um assunto também que pode ser muito bonito. Se a gente pensar bem, a gente pode fazer um gesto tão simples, mudar a vida de uma família inteira, de várias famílias. Então pense com carinho, converse com sua família, isso é muito importante. Deixe muito claro as suas intenções. E se você que está nos assistindo tem medo, não é um doador, mas por falta de informação, agora não tem porquê. Temos vários canais que foram falados aqui hoje para você tirar essa dúvida. E para aquela outra pessoa que você conhece, que precisa saber um pouquinho mais, manda o nosso link. Tá lá no YouTube, a gente tem a nossa página no Instagram, você pode ouvir pela TV, MS Record, o Agro Brasil TV, ou nas ondas de rádio da rede MS de rádio e televisão em todo o estado. É isso, eu sou o Ulisses Serra, muito obrigado. Mas antes de ir embora, Rê, faz um resuminho pra gente. Claro, Ulisses.
Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Agora sim, não tem desculpa. Tem o nosso episódio, tem o nosso e-book lá no Diário Digital, Spotify, na rádio, no Instagram. O Rede 360 está levando informação para você, aonde você gosta de receber informação. Muito obrigado. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.